Fala, mestre, tudo tranquilo? Nessa aula vamos conversar sobre a força magnética, também conhecida como Lei de Lorentz. Então, uma carga elétrica, ao mover-se no espaço, como a gente viu na aula anterior, mestre, ela gera em torno de si um campo magnético. E este campo magnético gerado pela carga em movimento pode interagir com um campo magnético externo, com um campo magnético gerado por um ímã, ou de repente por outra carga, ou de repente por um fio percorrido por corrente elétrica também. Por que não, não é mesmo, mestre? Então imagine que uma carga elétrica que se movimenta no espaço, aqui está a velocidade dela meio para dentro do quadro, eles conseguem imaginar o 3D, mestre, ó, velocidade para dentro do quadro. O campo magnético externo, não aquele gerado pela própria carga. Mestre, lembra assim, ó, assim como uma carguinha elétrica não sente o seu próprio campo elétrico, ela não sentirá a influência do próprio campo magnético que ela gera ao movimentar-se. Então essa carga se movimenta, mas sente a influência do campo magnético externo. Esse externo é alguém que está gerando um ímã, um fio, uma outra carga, enfim, em movimento. Mas eu tenho a carguinha se movimentando lá para dentro do quadro, o campo magnético orientado para a direita, e essa partícula, ao se movimentar em um campo magnético, essa partícula carregada eletricamente, tem que ser uma carguinha, mestre, ao se movimentar num campo magnético, fica sujeita à ação de uma força quando a velocidade for diferente de zero, a carga elétrica for diferente de zero e, importante também, quando o ângulo entre a velocidade e a direção do campo magnético não for 0 ou 180, ou seja, a velocidade e o campo magnético não podem ser paralelos e nem antiparalelos entre si. Por que isso? Porque o módulo da força magnética é dado por B, que é o módulo do campo magnético, V, que é o módulo da velocidade da partícula, ela tem que estar se movimentando em presença de campo magnético, E, que é o módulo da carga dessa partícula, vezes seno de θ, em que θ é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético, e a gente sabe que a função seno é zero para dois ângulos, para 0 ou para 180. Então essa partícula, se estiver em movimento, for carregada, estiver no campo magnético, ainda pode não estar sujeita à ação de força magnética, não estar sujeita à ação da força de Lorentz, quando a velocidade for paralela ao campo magnético. Agora, se a velocidade não for paralela ao campo magnético, qualquer que seja o ângulo, pode ser 90, pode ser mais ou menos que 90, não sendo 0 nem 180, o seno não será zero. E tendo carga elétrica, movimento em presença de um campo magnético externo, haverá uma força magnética chamada força de Lorentz, ou dada pela lei de Lorentz, que está aqui. Força magnética é BVQ seno de θ. Então, para calcular o valor, o módulo da força magnética, que no SI aparecerá em newtons, BVQ seno de θ. Campo magnético em Tesla, velocidade em metros por segundo, carga elétrica em coulombs. Agora, a orientação dessa força magnética, a direção e o sentido desse vetor, tem que saber, mestre, que é sempre perpendicular a tudo. Como assim, professor? Perpendicular a tudo? É impossível. Nessa situação, a força magnética, que é dada pelo produto vetorial de velocidade por carga vezes campo magnético, é um vetor sempre perpendicular tanto à velocidade quanto ao campo magnético. Então, se o campo magnético é para a direita, a força ela vai poder ser assim, vai poder ser assim, vai poder ser assim, desde que ela seja perpendicular ao campo magnético. Só que além de ser perpendicular ao campo magnético, como eu disse antes, a tudo, mestre, ela também deve ser perpendicular à velocidade. Então, se a velocidade está para dentro e o campo magnético está assim, a força magnética só pode ser perpendicular para cima ou para baixo, ou melhor dizendo, perpendicular ao plano formado entre o vetor velocidade e o campo magnético. Então esse ângulo θ tem que ser entre a velocidade e o campo, é a única posição, a única situação, melhor dizendo, em que não é 90 graus, porque entre a força magnética e a velocidade é 90 graus. Entre a força magnética e o campo magnético também o ângulo será sempre de 90 graus. E para saber se a força magnética é para cima ou para baixo, aí a gente utiliza a regra do tapa, que é a segunda regra da mão direita, que
que eu ensino para ti, mestre. De novo, canhoto ou canhota, por favor, não fica chateado com o prof, né? Eu sei que nessa situação também existe outra regrinha que eu já dei um medinho ali, né? Que eu acho que é confuso, então eu prefiro uma regra mais prática, que resolve também as questões e resolve tão bem as questões que é até mais fácil fazer por essa regra do tapa. Então, para dar o tapa na carga, para dar o tapa na carga e saber para onde é a força magnética, para onde é o empurrão sobre essa carga, mestre, pensa, se a regra é do tapa, como é que dá tapa? Isso, com a mão direita, espalma a mão aí. Tu não dá tapa assim, tu não dá tapa assim. Isso aqui é soco, mata cobra, enfim, não sei como é que chama na tua região aí, mestre. Mas espalma porque tu vai dar um tapa. A tua mão tem que estar aberta, a mão direita, lembra, canhoto, canhota, esconde a mão esquerda, vou esconder aqui, ó. E para dar o tapa, tu vai ajeitar a tua mão direita de maneira que as linhas de campo magnético estejam orientadas com os dedos. Pode pensar no plural, linhas de campo magnético, dedos. Então, que nem aqui, ó. Ô, professor, é o Wolverine. Não, mestre, Wolverine não sai daqui as garras. Daqui, eu não sei nem como é que cabe no antebraço dele, mas enfim, voltando. Então, mão direita, as linhas na direção dos dedos, linhas de campo, dedos, o dedão no sentido da velocidade, e tu tem duas hipóteses para dar um tapa. Ou tu dá um tapa com a palma da mão, ou tu dá um tapa com as costas da mão, né? Então, campo para lá no meu desenho, velocidade para cá. E se a carga tiver sinal positivo, o tapa é com a palma. Nesse caso, no sentido da palma da mão, é a força magnética. Caso a carga elétrica seja negativamente carregada, o tapa é com as costas da mão. Então, é bem fácil de determinar para onde aponta a força magnética. Tu vai precisar usar a regra do tapa. Campo magnético, velocidade, tapa com a palma se a carga é positiva, tapa com as costas se a carga é negativa. Professor, eu tenho medo de não lembrar que a carga é positiva, o tapa é com a palma da... Claro que tu vai lembrar, mestre. Por isso, ó, pá, pô, pô, pá, carga positiva, tapa com a palma da mão. E agora, mestre, a gente vai ver 3 casos de como a partícula pode penetrar no campo magnético e, em função de como ela penetra no campo magnético, a gente tem que saber dizer como é que é o movimento da partícula subsequente a essa entrada, essa penetração da partícula na região onde tem o campo magnético externo. O primeiro caso aqui é uma partícula que penetra paralelamente ao campo magnético. Então, eu desenhei aqui, fiz o campo magnético para a direita, como está aqui em verde, o vetor, né, as linhas de indução, melhor dizendo, verdes, e o vetor campo magnético indicado, o vetor indução magnética, aliás, indicado. E aí eu tenho uma carga positivamente carregada que se desloca para a direita com uma velocidade paralela ao campo magnético. E embaixo, aqui no mesmo desenho, para aproveitar, uma carga elétrica negativa se movimentando em sentido contrário ao campo magnético. Então eu digo que essa velocidade é paralela ao campo magnético e essa velocidade é antiparalela. Mestre, quando aparecer lá, assim, ó, é antiparalelo, tá? Tem gente que acha que antiparalelo é perpendicular, mas não é. Então, antiparalelo significa paralelo de sentido oposto. Então, o ângulo que a velocidade faz em relação ao campo magnético na situação de cima é 0 graus, porque os dois estão para o mesmo lado, o ângulo entre eles não existe. E na segunda situação, o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é 180 graus. Claro, o campo magnético está para a direita, a velocidade está para a esquerda. Qual é que é o ângulo entre estes dois? 180 graus. E seno de zero ou seno de 180 é zero. A função seno assume valor zero para 0 graus ou 180 graus. E se a gente olhar para a lei de Lorentz aqui, mestre, ó, BVQ seno de θ pode ter campo, pode ter velocidade, pode ter carga, mas se o seno de θ é zero, a gente diz que 0 vezes qualquer coisa é zero, portanto, em consequência disso, a força magnética também o será. A força magnética que atua sobre uma partícula que penetra na região onde tem campo magnético de maneira paralela a este campo magnético é nula. E se a força magnética é nula e não existe mais nenhuma outra força, despreza-se a força gravitacional, de repente atrito com ar, diz que é no vácuo, não tem nenhuma outra interação. Então a força magnética sendo zero, significa que a força resultante sobre essa partícula é zero. E aí eu te pergunto, mestre, quando sobre uma partícula a tua força resultante igual a zero, significa que a sua velocidade será constante em módulo, direção e sentido. Qual é que é o movimento
movimento que a gente aprendeu lá na física do primeiro ano, na cinemática, em que a velocidade é constante em módulo, direção e sentido. Inclusive eu te disse, é só nesse movimento que a velocidade é constante em módulo, direção e sentido? Isso mesmo, era o MRU, ou movimento retilíneo e uniforme. Isso significa que quando uma partícula carregada eletricamente se movimenta no espaço e penetra adentro uma região onde tem um campo magnético, paralelamente a esse campo magnético, ela terá um movimento retilíneo e uniforme na sequência. E como segunda situação de uma partícula penetrando num campo magnético, temos a situação em que a partícula penetra perpendicularmente ao campo magnético. Isso mesmo. Agora a velocidade com que a partícula se movimenta será perpendicular às linhas de indução de um campo magnético. Vamos ver o que acontece em função disso. Eu tenho aqui um campo magnético, eu desenho as linhas em verde aqui, as linhas de indução, e aí entrando ou saindo, mestre? Isso mesmo, entrando porque é X, né? Se fosse bolinha, seria saindo. E essa partícula positivamente carregada, está aqui a carguinha aqui positiva, se movimenta de baixo para cima, a velocidade dela aponta para cima, fiz até as fumacinhas aqui para ver que ela está subindo. E sobre essa partícula, já que a velocidade não é paralela nem antiparalela ao campo magnético, surgirá uma força magnética ou a força de Lorentz. Para onde aponta essa força? Para responder isso, mestre, a gente tem que fazer a regra do tapa. Então vamos lá. Para fazer a regra do tapa, os dedos na direção das linhas de campo, o dedão no sentido da velocidade e sobre uma carga positiva, o tapa é com a palma da mão. Então vamos lá. Faz aí, mestre. Vai. Ô preguiça, tira essa mão do mouse aí. Ó, campo entrando. Aí a velocidade podia ser para qualquer lugar, ó, era só mexer o dedão, só que ele é para cima. Então campo entrando, velocidade para cima, carga positiva, tapa com a palma. Se essa carga toma um tapa assim, a força magnética aponta para a esquerda. E se ela estava subindo e toma um tapa para a esquerda, ela vai subir e vir para a esquerda, ela vai fazer uma curva. E essa curva será uma circunferência quando o campo magnético tiver módulo constante. Então, num campo magnético uniforme, a partícula que penetra perpendicularmente vai descrever uma trajetória circular. E o que mais, mestre? Já que a força magnética é sempre perpendicular à velocidade, a força magnética não é capaz de gerar mudança no módulo da velocidade. Mestre, isso é muito importante. Força magnética, por ser sempre perpendicular à velocidade, não causa aceleração tangencial, só causa aceleração centrípeta, ou seja, de maneira alguma sobre uma carga elétrica, a força magnética poderá causar mudança no módulo da velocidade. Ela só causa mudança na orientação do vetor velocidade. Ela só faz a partícula fazer uma curva. E quando o campo magnético tem módulo constante, é um campo magnético uniforme, essa curva é uma circunferência. Agora vamos avaliar de perto aqui o seguinte, ó. Se a velocidade é para cima e o campo é para dentro, olha aqui, mestre, ó, de fato, 90 graus é o ângulo entre o campo que aponta para dentro e a velocidade que aponta para cima. E se o ângulo θ é 90 graus, o ângulo entre o campo e a velocidade, seno de 90 graus é 1. Então, aquele BVQ seno θ fica sem o seno θ porque o seno é 1. Então, fica força magnética igual a BV vezes Q, ou simplesmente BVQ, também conhecido como o valor máximo da força magnética que pode atuar sobre uma partícula de carga Q com velocidade V no campo magnético B. Por quê? Porque o seno assume o seu valor máximo, né? Quem diz o valor máximo de uma função é seno e um cosseno. Quando o seno é 1, que é o máximo valor, a força magnética terá, naquela situação, o máximo valor possível. Agora, se a força magnética é perpendicular sempre à velocidade, pensa, mestre, tem uma força que sempre é perpendicular à velocidade. E aquela força que sempre tem alguém fazendo o papel dela, na verdade. Isso mesmo, mestre. A força magnética. Meu Deus, professor, essa aí tu tirou lá do fundo do baú, hein?
Sim, mestre. A força magnética é sempre perpendicular à velocidade e a força centrípeta também. Quer dizer que quando uma partícula penetra perpendicularmente ao campo magnético uniforme, a força magnética fará papel de força centrípeta. E se esta força magnética, que faz papel de força centrípeta quando uma partícula penetra perpendicularmente ao campo magnético, for a única força que atua sobre a partícula, significa que a força resultante sobre a partícula, que é a força magnética, é uma força centrípeta. E se a força centrípeta é a força resultante, qual é o movimento subsequente à entrada dessa partícula perpendicularmente ao campo magnético? Isso mesmo, mestre. A partícula descreverá um movimento circular e uniforme. Claro, mestre, se a força magnética só é capaz de mudar a direção da velocidade sem mudar o seu módulo, muda a direção da velocidade e o movimento é circular. Sem mudar o módulo, ele é uniforme. Então, qual é o movimento? Movimento circular e uniforme. Então, grava isso, mestre. Se uma partícula carregada eletricamente penetra perpendicularmente a um campo magnético uniforme, o seu movimento subsequente a isso será um movimento circular e uniforme. E se a partícula que penetra perpendicularmente ao campo magnético uniforme descreve um movimento circular e uniforme, essa trajetória circular possui um raio. E é motivo de questão de vestibular e pode ser, é claro, que do Enem, mestre, calcular o raio dessa trajetória. Então, cálculo do raio do MCU, descrito pela partícula que penetra perpendicularmente ao campo magnético, claro, partícula carregada. Sendo a carga Q a massa da partícula M, V a velocidade, R o raio da sua trajetória e B o campo magnético de onde ela está. Dizemos que a força magnética faz papel de força centrípeta, foi isso que fez a gente chegar à conclusão do MCU antes, não foi, mestre? Então, eu vou substituir aqui, no lugar da força magnética, BVQ. Sem o seno, por quê? Porque o seno é 1, né? Na verdade, ele até está ali, mas, enfim, bota 1. BVQ e, do outro lado, a equação da força centrípeta. Massa vezes aceleração centrípeta, ou mv ao quadrado, sobre o raio da trajetória. Eis a nossa pergunta. Já que tem a velocidade da partícula dos dois lados da igualdade, uma das vezes em que aparece essa velocidade, a gente vai simplificar. Então, ficou campo magnético vezes a carga, na esquerda, igual a massa vezes a velocidade na direita, e o raio ficou aqui embaixo. Como nós queremos encontrar o valor do raio, mestre? É só passar o raio multiplicando a esquerda e o produto BQ ou produto QB dividindo a direita. Consequentemente, a gente chega na equação para cálculo do raio da trajetória da partícula que penetra perpendicularmente ao campo magnético uniforme. O raio é igual a m vezes v sobre QB. Para lembrar dessa equação, mestre, é só tu lembrar do macete do Rashid. Rashid me vê um quibe. Exatamente, mestre. Ó, Rashid me vê um quibe. Dá para falar do me vê um quilo da boa, mas daí fica muito marihuana para nós, né, mestre? Então, Rashid me vê um quibe, tá tranquilo. E o m vezes v, mestre, é que grandeza lá da mecânica, lá do primeiro ano do ensino médio. Massa vezes velocidade, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ô professor, eu não lembrei nada. Tudo bem, eu lembro para ti. É a quantidade de movimento ou o momento linear de uma partícula. Então pode ser que a questão diga para ti que o raio da trajetória, sim, é diretamente proporcional à massa da partícula, à sua velocidade, inversamente proporcional à carga, inversamente proporcional ao campo magnético, mas pode dizer também que o raio da trajetória da partícula, quando penetra perpendicularmente ao campo magnético uniforme, e ela é carregada eletricamente, né, mestre? Isso é importante. É diretamente proporcional, então, o raio à quantidade de movimento ou ao momento linear dessa partícula. Isso estará verdadeiro. E a partir do cálculo do raio do MCU, a gente pode chegar no período do MCU descrito pela partícula carregada eletricamente que penetra perpendicularmente a um campo magnético uniforme. Então, se ela descreve um MCU, tem um período, tem o tempo que leva para ela completar uma volta. Esse aqui é o período, lembrando lá, do MCU, enfim. Então, se eu sei que o raio é mv sobre QB, Rashid me vê um quibe, a velocidade a gente substitui por aquela do MCU, 2πr sobre o período. Tu lembra por que é assim, mestre? Ó, 2πr é a distância percorrida em uma volta, né? E
T é o tempo que leva para dar uma volta, distância sobre tempo é velocidade. Quando a velocidade tem módulo constante, a gente sempre pode fazer velocidade igual a distância sobre tempo. Então, substitui no cálculo do raio, na equação do raio, no lugar da velocidade, 2πr sobre o período. Então, eu escrevi aqui, ó, raio é igual a massa vezes 2πr sobre o período sobre Q vezes B, que já estava ali. Como tem R dos dois lados da igualdade, mestre, a gente vai simplificar o R. Ó. Simplificando-se o R, quem é que sobra? Fica desse lado 1, né? Cortou o R, fica 1. E aí fica todo mundo do lado esquerdo, só que eu quero descobrir quanto vale o período, eu quero isolar o T. Então eu passo o T para a esquerda, multiplico aquele 1 e por fim temos que o período de uma partícula carregada eletricamente, que vai descrever o MCU, ao penetrar perpendicularmente a um campo magnético uniforme, é igual a 2π vezes a sua massa sobre Q vezes B. Sim, mestre, o período não depende da velocidade, nem depende do raio da trajetória. O período da partícula dependerá somente da sua massa e da sua carga e do campo magnético que ela penetrou. E a terceira maneira, mestre, que uma partícula pode penetrar num campo magnético uniforme, adivinha? Se ela já entrou paralelamente, se ela já entrou perpendicularmente, o que falta agora é obliquamente ao campo magnético. Então, qual seria o movimento subsequente para uma partícula carregada eletricamente que penetra obliquamente em relação às linhas de campo magnético? Bom, uma velocidade que é oblíqua, ela não é nem paralela e nem perpendicular, mas a gente pode decompor esta velocidade e analisar a componente paralela e a perpendicular. Às vezes, decompor um vetor, mestre, como já disse para ti anteriormente, facilita o raciocínio. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho uma carga elétrica negativamente eletrizada que entra no plano do quadro em que tem esse campo magnético. De repente, não está tão legal o 3D quanto eu gostaria, mas pode observar a imagem ali do lado, é isso que eu estou representando. A partícula se movimentando horizontalmente, perdão, o campo magnético horizontal para a direita, a partícula meio que entrando no plano do quadro, mas entrando e subindo também, né? Tá com uma velocidade oblíqua ao campo magnético. E esta velocidade forma em relação às linhas de campo magnético um ângulo qualquer, que não é 90 e não é 0 nem 180, senão entraria nos casos anteriores. O primeiro em que a partícula penetra paralelamente ou antiparalelamente ao campo magnético, o segundo caso em que a partícula penetra perpendicularmente ao campo magnético e agora o terceiro caso em que a partícula penetra obliquamente ao campo magnético, o ângulo não vale nem 0, nem 180, nem 90, é um ângulo entre 0 e 90. E esta velocidade pode ter uma projeção da velocidade no eixo horizontal que eu chamo de Vx. Vou chamar de x, mestre, porque é horizontal, a gente está acostumado a isso, mas não precisava chamar isso de x. A gente segue a convenção porque nos facilita o raciocínio. E a velocidade também tem uma projeção no eixo vertical aqui, ó, que é o Vy. Então eu decompus a velocidade V em Vx e Vy, uma componente paralela ao campo magnético, uma componente perpendicular ao campo magnético. Para que isso? Para fazer a análise separadamente, mestre. Olha para cá, ó. Vx, essa componente da velocidade, é paralela ao campo magnético. E se a velocidade, a componente Vx, melhor dizendo, é paralela ao campo, essa componente não gera força magnética, porque uma velocidade paralela ao campo não gera força magnética. Então, se a força magnética em função do Vx é 0, em função do Vx e na direção do Vx, a partícula movimentar-se-á num movimento retilíneo uniforme. Quer dizer que nessa direção a velocidade vai se manter igualzinha, em módulo, direção e sentido igual a Vx. Já a velocidade Vy, que é perpendicular ao campo magnético, lembra agora do segundo caso. Quando a velocidade é perpendicular ao campo magnético, gera uma força magnética que faz papel de força centrípeta. E essa força magnética gerada em função do Vy, que é perpendicular ao campo magnético, fazendo o papel de força centrípeta, gera um movimento circular uniforme. Então, na verdade, quando uma partícula penetra perpendicularmente ao campo magnético, é gerado um MRU ao mesmo tempo que um MCU. E pela composição de movimentos, um MRU mais um MCU é igual a um MHU. O que é esse MHU?
Está escrito aqui do lado, ó, movimento helicoidal uniforme. Observa aqui, mestre, ó. Bom, não tem força em função do Vx, tem força em função do Vy. Então vamos ver para onde aponta essa força, mestre. Claro, a gente sabe dar o tapa. Então, mão direita de novo. As linhas de campo apontam para a direita, ok, tá mostrando para a direita. A velocidade Vy, estou usando Vy agora porque é ela que gera a força magnética para cima. Então a partícula negativamente eletrizada recebe uma força com a palma ou com as costas, se ela é negativa? Com as costas. Então ela vai receber um tapa com as costas da mão. Com a mão nessa orientação, ó, campo para a direita, velocidade Vy para cima, tapa com as costas, a força magnética é saindo do plano do quadro. Então eu vou desenhar aqui para a gente, ó, mestre, ó. A força magnética é saindo, aqui tá, ó, Fm de força magnética. O que acontece com essa partícula se ela estava subindo e toma um tapa com as costas da mão, aliás? Ela estava subindo e vai fazer isso aqui, ó. A partícula descreve um movimento circular uniforme perpendicular ao plano do quadro, também perpendicular ao Vx. Então, em função do Vy, ela vai ter esse movimento aqui, ó. Tem a força centrípeta, a força magnética, aliás, que faz papel de força centrípeta, ó, campo, velocidade Vy para cima, tapa com as costas da mão para cá. Então, a partícula está subindo, mas é empurrada para cá, ela vai fazer isso aqui, ó. Então, o MCU acontece nesse plano. Ao mesmo tempo que acontece o MRU na horizontal. Então, eu vou continuar fazendo esse movimento e vou colocar um MRU junto no movimento de circular uniforme. Ou seja, este movimento helicoidal uniforme é uma hélice. A partículazinha vai fazer isso aqui enquanto se desloca horizontalmente no espaço. Acaba desenhando um movimento espiral, um movimento helicoidal. E por ser uniforme significa o módulo da velocidade não varia. E então, o módulo do Vy e o módulo do Vx não variam, é só a direção do Vy que varia. Por isso a partícula vai ter uma velocidade que varia bastante em direção e sentido, porém em módulo permanece idêntica ao início. Como é que fica o desenho desse movimento? Já está imaginando aí como é que seria esse movimento espiral? Assim, mestre, ela vai subir e fazer a curva assim. Então, vamos lá, ó. Tentar fazer mais ou menos como é que seria o movimento da partícula. Aqui ela está subindo, ó, está vindo para frente, agora ela está descendo, ó, está entrando no quadro aqui embaixo, ó, daí está subindo lá para dar a volta de novo, aqui ela está descendo pela frente, aí vai subir por trás lá de novo, e ela vai descrever esse movimento helicoidal desde que ainda esteja imersa num campo magnético e uniforme. Então, rapidinho para resumir os três casos, o primeiro em que a partícula penetra paralelamente ao campo magnético, não tem força magnética, se não tem força MRU, movimento retilíneo uniforme. O segundo caso, a partícula penetra perpendicularmente ao campo magnético e, por isso, descreve um movimento circular uniforme, cujo raio é Habib-Smith-1 e cujo período é 2 πm sobre Qb. E aí o terceiro caso, que é esse que nós estamos vendo agora, mestre, é quando a partícula penetra obliquamente ao campo magnético. E aí, a componente horizontal do movimento, ou a Vx, não gera força, MRU. A perpendicular ao campo do movimento Vy gera força centrípeta, ou força magnética que faz papel de força centrípeta, e a junção dessas duas é um movimento helicoidal uniforme. Tem mais exemplos de movimentos helicoidais, mestre, que pode perguntar como exemplo no Enem, porque a gente não fala disso na cinemática, mas tu tem que saber do movimento helicoidal, pelo menos saber o que é. Que é quando um helicóptero está decolando, se a gente pensar num ponto na extremidade da hélice, ele está descrevendo um movimento helicoidal, com certeza, ó. A hélice está girando, então um ponto na periferia da hélice também está girando nesse plano, e quando ele começa a subir, este ponto continua descrevendo o MCU, só que agora com o MRU para cima. Está descrevendo, então, essa composição de movimentos, que é o movimento helicoidal uniforme. E para finalizar a nossa aula sobre força magnética, ou lei de Lorentz, mestre, temos que conversar sobre a força magnética sobre um condutor retilíneo percorrido por corrente elétrica. Sim, se sobre uma carga elétrica em movimento, em presença de um campo magnético externo, pode haver força magnética, quando uma corrente elétrica percorre um fio, na verdade ali dentro tem carguinhas se movimentando. E se tem carguinhas se movimentando em presença de um campo magnético, sobre estas carguinhas haverá ação
de força magnética. Imagina aqui, mestre, ó, olha só, eu tenho a corrente elétrica neste fio laranja saindo do plano do quadro, é para pensar mais ou menos um tridimensional, né? O campo magnético é para a direita, o fio também entrando no plano do quadro, a corrente elétrica está saindo, e essa corrente elétrica é sempre a convencional que a gente representa, né? Se não disser que é a real, é sempre a convencional. Então a corrente elétrica convencional é o movimento hipotético das cargas. Isso, mestre, positivas. Então, se eu pensar em carguinhas positivas percorrendo este fio, saindo do plano do quadro, pensa comigo, mestre, ó. Se é uma carga positiva, o tapa é com a palma. O campo magnético está para a direita, a velocidade das carguinhas está saindo do plano do quadro, e sobre cargas positivas, o tapa é com a palma da mão. Então, a força magnética sobre um fio percorrido por corrente elétrica em presença de um campo magnético externo pode ser pensada como uma força que surge sobre cada uma das partículas carregadas que compõem essa corrente elétrica que está passando pelo fio. E sobre o fio tu faz a regra do tapa também para descobrir para onde aponta a força, só que eu não sei se tu percebeu. Para um fio o tapa é sempre com a palma. Por que para um fio o tapa é sempre com a palma, mestre? Porque sobre o fio a gente vai indicar o movimento das cargas positivas com o dedão no sentido da corrente elétrica. Então a regra do tapa para fio retilíneo percorrido por corrente elétrica imerso no campo magnético é sempre com a palma que tu dá o tapa. Então os dedos continuam na direção das linhas de campo magnético. O dedão agora aponta para onde é a corrente elétrica e sobre o fio, já que tu está indicando o movimento dos portadores de carga positivos, né, pela corrente elétrica convencional, o tapa é sempre com a palma. E quanto vale essa força magnética, esse empurrão magnético que o fio percorrido por corrente elétrica sofre ao estar imerso no campo magnético? Força magnética é módulo do campo vezes módulo da corrente elétrica vezes o comprimento do fio imerso no campo magnético vezes o seno do ângulo entre a direção em que está o fio e o campo magnético. A força magnética, novamente, mestre, é perpendicular ao fio, é perpendicular ao campo, é perpendicular a todo mundo. Força magnética é perpendicular ao fio e ao campo magnético nesse caso. E lá na partícula era perpendicular à velocidade e ao campo magnético. Então, Bill sem θ, para lembrar como se fosse um macetinho, né, mestre? Eu não gosto muito disso, mas enfim, às vezes acontece. Força magnética Bill sem θ. E aí pensa, mestre, tem que ter o campo magnético externo, tem que ter a corrente elétrica, se não tiver corrente elétrica não tem força magnética, e tem que ter um pedaço do fio, é claro, imerso no campo magnético. Agora presta atenção nisso, ó. Pode ter campo, pode ter corrente, pode ter um pedaço do fio dentro do campo magnético, e mesmo assim a força magnética não existir. Por quê, mestre? Porque se o seno for igual a zero, não tem força magnética. Quando é que o seno é igual a zero? Quando o ângulo é 180 ou 0 graus. Quer dizer que quando esse fio for paralelo ao campo magnético, não há força magnética sobre ele. Então, para um fio, mesmo que percorrido por corrente elétrica, imerso num campo magnético, se este fio se dispuser paralelamente ao campo magnético, a força magnética sobre ele é nula, daí não tem força magnética. Qualquer outro ângulo tem força magnética e quando o ângulo for 90 graus, entre a direção do fio e o campo magnético, a força magnética atinge seu máximo valor para essa situação. Bem simples, Bill sem θ, dá o tapa sempre com a palma, os dedos na direção das linhas de campo magnético e o dedão no sentido da corrente elétrica. Assim tu sabe como é que é a força magnética sobre o fio, ou qual é o empurrão que esse fio recebe devido à passagem de corrente elétrica enquanto ele está imerso num campo magnético externo. E é essa força magnética sobre um condutor que embasa qualquer que seja um motor elétrico. No motor elétrico já deve ter observado, mestre, que a bobina, o rotor ali, o enrolamento é um conjunto de fios que será percorrido por corrente elétrica ao ligarmos na tomada ou ligarmos a uma bateria, uma pilha, pode ser corrente contínua também. E se essa corrente elétrica circula nos fios enquanto eles estão imersos num campo magnético, surgirá força sobre esses fios e essa força pode ser utilizada para mexer o rotor e, em consequência disso, transformar energia elétrica em energia
mecânica. Eu coloquei aqui um modelo esquemático do funcionamento de um motor elétrico de corrente contínua. De corrente alternada é bem mais complexo, não é perguntado no ensino médio, não tem hipótese alguma de cair questão sobre isso, mestre. A não ser que pergunte, né, qual é que é a transformação de energia que acontece ali no motor elétrico de corrente alternada. Aí é igual ao de corrente contínua. Energia elétrica se transformando em energia mecânica no movimento do eixo do motor. Bom, vamos olhar para esse desenho aqui. O que a gente tem aqui? Em laranja eu fiz uma espira, uma das voltas, né? Como se fosse o motor de uma espira só. Não existe esse motor, né? Ele não é um motor muito prático, não teria muita força, muito torque, mas enfim, só para exemplificar. Então aqui está a espira, representando o enrolamento daquela bobina que tem no rotor do motor. Desse lado esquerdo um ímã com o polo norte virado para o ímã, do lado direito um outro ímã com o polo sul virado para o ímã, não existe monopolo virado para a espira, aliás, não existe monopolo magnético, por isso que eu desenhei aberto aqui, eu não tenho o final do ímã porque desse lado tem o sul, não tenho o final do ímã porque desse lado tem o norte. Então, tem um ímã com o polo norte virado para a espira pela esquerda e tem um ímã virado com o polo sul para a espira pela direita. E aí aqui embaixo eu tenho o motor em contato, né, com o polo positivo de uma pilha e com o polo negativo. Aí vamos pensar assim, ó, tá em contato, depois eu explico o que é isso aqui, tá? Tá em contato, aqui tá o polo positivo, a corrente elétrica, ó, ela sai do menos para o mais, a corrente convencional, né, mestre? Aí vai subir aqui, vai vir por aqui, nesse fio a corrente passa para cá, nesse fio lá para dentro do plano do quadro, nesse fio para a esquerda, nesse fio para fora do plano do quadro e nesse fio aqui vai estar saindo também. Bom, se tem corrente elétrica passando num fio imerso em um campo magnético, pode haver força magnética. Aí eu te pergunto, para onde aponta o campo magnético aqui na região entre esses dois polos opostos de dois ímãs? Um campo magnético, pensando em ímãs, sai do norte e entra no sul, não é sempre assim, mestre? Sai no norte, entra no sul, sai... Então vamos lá. As linhas de campo magnético saem do norte e entram no sul. Então, toda vez que eu for dar o tapa sobre qualquer um desses fios, o campo magnético tem que estar para a direita. Só que esses fios aqui de baixo, ó, e lá de trás, ó, na frente e atrás, não sofrem ação de força magnética porque eles estão paralelos ao campo magnético. Fio paralelo, seno de 0 ao seno de 180 é zero, não tem força magnética. Então vamos pensar que aqui não tem força, aqui não tem força, nem nesse fio de cima, porque são fios paralelos ao campo magnético. Agora pensa comigo. Sobre este fio que está aqui, ele é perpendicular ao campo. Imagina isso em 3D, né, mestre? Já combinamos isso. O fio está entrando e o campo magnético está para lá. E a corrente elétrica está entrando também nesse fio de cá. Campo magnético para a direita. Faz aí, mestre. Bota a mãozinha aí na frente, por favor. Vira de lado aí que fica mais fácil, porque senão de frente fica difícil, né, para a tela. Então, campo magnético para a direita, corrente elétrica lá para dentro e sobre o fio tapa sempre com a palma. Pronto. O fio da direita recebe uma força para baixo. E este fio da esquerda, vamos de novo, repete o processo. Faz aí, mestre, que vai te ajudar a fazer a questão depois na prova. Então, o campo magnético para a direita, corrente elétrica saindo, né? Estou representando 3D, aqui estou fazendo em 3D mesmo. Campo magnético para a direita, corrente elétrica saindo e sobre o fio tapa com a palma. No fio da esquerda, a força magnética é para cima. E se essa espira está presa em um eixo que eu representei em verde, essas duas forças magnéticas representam um binário. E esse binário de forças tende a girar essa espira no sentido do nosso ponto de vista horário. Então essa espira vai girar nesse sentido em função da força magnética existente sobre cada um dos fios. Agora presta atenção no seguinte, mestre, ó. Se este fio da esquerda aqui, ó, estivesse sempre em contato com o polo negativo, essa força magnética seria sempre para cima. O que isso significa? Significa que quando a espira estivesse aqui, mestre, ó, imagina que ela girou para cá, ó, ela fez isso aqui, ó, girou para cá, tá aqui, ó. A espira está aqui em cima, em contato com o polo negativo, e a outra parte da espira está lá embaixo, ó, em contato com o polo positivo. A força magnética seria para cima sobre o fio que estava na esquerda e subiu, e a força magnética sobre o fio que estava na direita continuaria sendo para baixo. Quer dizer que essa espira ia dar um pedacinho de volta, e aí quando ela ficasse na vertical, a força no fio de cima seria para cima, ó, a corrente elétrica saindo, e no fio de baixo, corrente elétrica entrando no plano do quadro, que é o magnético para a direita, tapa com a palma. E essa espira ia ficar numa posição de equilíbrio, não ia continuar girando. Por isso que é tão importante que tenha estes comutadores. Vou escrever aqui, ó, comutadores.
O que são comutadores? Comutadores são contatos móveis que permitem para o enrolamento do rotor do motor, para as espiras que estão lá dentro girando, inverterem o sentido da corrente elétrica ali no rotor a cada meia volta. Olha só, mestre. Quando o motor gira até aqui, ó, quando essa espira gira nessa posição, ó, o pedacinho de cima perde contato com um dos comutadores da esquerda e, por inércia, ele vai continuar girando e vai entrar em contato com o fio da direita. Aí pensa, ele passou um pouquinho do meio, está em contato com o fio da direita, que é o positivo, agora a corrente nele, ao invés de sair, entra, e aí o empurrão sobre ele é para baixo. A mesma coisa acontece com o fio que estava na direita, ele desceu, quando chegou aqui perdeu o contato, porque está aberto mesmo, aí quando ele encosta por inércia, ele continua girando, encosta no contato negativo, a corrente elétrica, ao invés de estar entrando nele, passa a ser saindo, ele passou um pouquinho do meio, tapa com a palma para cima. Então, a cada meia volta, ele recebe um impulso da força magnética, sempre com o binário no mesmo sentido de rotação. Então, os comutadores são muito importantes por permitirem a inversão da corrente elétrica na espira que gira no interior do campo magnético. Sem os comutadores, o motor elétrico de corrente contínua não poderia funcionar. Pronto, mestre. Nessa aula em que conversamos sobre força magnética ou lei de Lorentz, vimos que pode haver força magnética sobre uma carga elétrica que se movimente num campo magnético. Vimos que para descobrir a orientação dessa força é só dar o tapa, com a mão direita, é claro, os dedos na direção da linha de campo, o dedão no sentido da velocidade, tapa com a palma se a carga for positiva, tapa com as costas se a carga for negativa. Vimos que quando uma partícula penetra paralelamente em relação ao campo magnético, não há ação de força magnética sobre ela, portanto ela se move a partir daí em movimento retilíneo uniforme. Caso a partícula penetre perpendicularmente ao campo magnético, a força magnética será perpendicular à velocidade sempre e fará papel de força centrípeta. Aí a partícula descreverá um movimento circular uniforme, cujo raio se calcula por mv sobre qb e cujo período se calcula por 2πm sobre qb. E a terceira maneira de uma partícula penetrar no campo magnético uniforme é obliquamente. E quando ela faz isso, uma das componentes da velocidade gera um mRu, a outra componente gera um mcu, e a composição dessas duas velocidades ou desses dois movimentos é um movimento helicoidal uniforme. Para terminar, a gente conversou sobre a força magnética sobre um fio, bios sem θ. Vimos que o fio não pode estar paralelo ao campo, senão não há força magnética sobre esse fio. E é a força magnética que embasa o funcionamento do motor elétrico, tanto de corrente contínua quanto de corrente alternada. Vimos que os comutadores são muito importantes para o motor elétrico de corrente contínua, porque sem eles a corrente elétrica não inverteria a cada meia volta e o impulso não se manteria sempre no mesmo sentido de rotação para a espira. Obrigado pela tua atenção, mestre. Tira tuas dúvidas aqui embaixo. Tem listas de exercícios para fazer, tem resoluções de exercícios para assistir e se por acaso ainda assim ficar alguma dúvida, faça o favor de perguntar aqui embaixo, porque senão eu ou alguém da minha equipe vai responder. Muito obrigado pela tua atenção e até a nossa próxima aula.